Josué, capítulo 8. Esse capítulo é bem grande. Nós vamos ler somente do versículo 30 ao 35. Josué, capítulo 8, do versículo 30 ao 35. Leitura alternada da palavra de Deus, Josué, capítulo 8, do versículo 30 ao 35. Assim diz a palavra do Senhor, leitura alternada. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito dos filhos de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos estrangeiros que andavam no meio deles. Bem, o que fazer depois de uma grande vitória? Só que para chegar até aqui, é importante lembrar de que Josué passou um sufoco. Por quê? Ele mandou 3 homens e guerrear contra Ai. Lá é pequeno, 3.000 homens guerrear contra Ai. 3.000 homens. Lá é mole, vamos resolver essa situação. E os homens perderam. 36 morreram, eles voltaram correndo, perderam a guerra. Josué falou, Senhor, como é que nós vamos perder uma guerra dessa? Ganhamos Jericó, que era difícil, perdemos para Ai. E aí Deus mostrou a ele que tinha pecado. E aí foi a pregação da semana passada. Então passou um sufoco. Deus foi mostrando ele onde estava e estava lá na tenda de Acã, na sua tenda, embaixo, enterrado. Aquilo que não devia ser tocado, não poderia pegar. E você sabe que Josué resolveu a questão daquele pecado como tinha que resolver naquela época. Resolveu. Voltou para a guerra contra Ai. Só que agora voltou com 30.000 homens, não mais 3.000, 30. Além da promessa de Deus, assim, nós não vamos. Porque, irmão, quando a gente está vencendo, a gente relaxa. Entendeu? Eu conheço um time de futebol que estava ganhando de 5-2. Falou assim, vamos ser campeões. É o último jogo. Mas aí, relaxa. O outro time fez 5-3, 4, 5-5, 6-5, o outro time ganhou. Você imagina isso? Eles estão se mexendo aí agora, que foi isso que aconteceu. E eles perderam, depois de estar ganhando de 5-2. Josué entendeu bem isso e falou, não, vamos para a batalha firme, vamos levar a sério esse negócio, vamos mandar 30.000 homens. E aí venceu, né? Claro que se o pecado continuasse, perderia mesmo com os 30.000. Mas eles voltaram felizes. Quando eles vêm, na verdade Jericó foi a entrada, eles deveriam entrar para outra cidade. O que aconteceu? Josué, para. Vamos construir um altar para o Senhor aqui agora. E aí começa esse texto. Depois de uma vitória, ele não continua, não dá sequência, e os inimigos com medo lá, mas ele para.
lê a palavra, constrói um altar, adora a Deus, fala o que Moisés falou, para ali, e aí depois vai continuar, aí eu não posso dar um spoiler do que vai acontecer depois. O que eu quero falar hoje tem a ver com essa história. E eu lembro de uma ilustração antiga, que eu contava sempre, de um homem que estava muito feliz. Ele planejou muita coisa na vida e conseguiu vencer. A questão financeira, que é algo que a gente pensa muito, quase tudo na vida envolve o dinheiro. E esse homem planejou, e ele conseguiu melhorar no emprego, ele conseguiu comprar a casa dos sonhos dele, maravilhosa. E aí no dia que entrou na casa, ele pega uma champanhe, abre a champanhe, bota na taça, levanta a champanhe e diz: consegui! Vitória maravilhosa. Só tem um detalhe. Esse homem, para alcançar isso que ele alcançou, ele perdeu a sua esposa, não que ela morreu. Separou. Ele perdeu o apoio dos filhos, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu até a sua dignidade. Na verdade, não vale a pena conquistar coisas e perder aquilo que a gente realmente necessita. Não adianta conquistar muitas coisas e perder aquilo que a gente realmente não poderia perder. Josué sabia que agora, mesmo que conquistasse todas as coisas, não poderia perder a presença de Deus. Não poderia perder, poderia perder qualquer coisa, mas não perder a presença de Deus. Por isso ele para e fala assim: olha, agora nós vamos continuar. Nós vamos continuar, mas dá uma parada aqui em Ebal. Para aí. Os estrangeiros, as mulheres, as crianças, todo mundo ficou ali ouvindo a palavra. Todo mundo participou daquele culto. Josué sabia de uma coisa: Israel poderia conquistar cidades, perder a comunhão com Deus, já era. Por isso, depois da vitória, Josué faz algo aparentemente estranho. Meu Deus, nós estamos numa marcha, não podemos parar, a gente tem que continuar, os inimigos estão lá comendo e a gente vai parar, esperar eles se prepararem. Ele para a marcha, ele para a guerra, ele para o exército, ele constrói um altar, porque há momentos em que Deus precisa nos fazer parar, para lembrar que a vitória não é o nosso Deus com D minúsculo. A nossa vitória, a vitória não é a Deus. Deus é Deus. A vitória não é Deus. Conquistei graças a Deus. Consegui graças a Deus. Consegui, que bênção. Mas ali não acabou tudo, porque adianta conquistar o mundo e perder a alma. Por isso eu quero conversar com você hoje que a vitória é voltar à palavra. Repete comigo: a vitória é voltar à palavra. A vitória é voltar à palavra. Essa é a grande vitória. E o primeiro ponto: uma grande vitória não substitui a adoração. Então Josué edificou um altar ao Senhor, versículo 30. É importante lembrar aquilo que eu falei anteriormente, que no capítulo 7, Israel tinha sido derrotado por essa mesma cidade. Agora no capítulo 8, Deus concede a vitória e Josué imediatamente constrói um altar. O significado disso é que Josué não atribui a vitória à sua força militar. Ele não diz assim: Israel é poderoso. Não diz. Ele não diz: nosso exército é invencível. Não diz. Ele não diz: olhem para a nossa estratégia. Na verdade, foi tudo Deus que elaborou e falou para ele como devia fazer. Ele constrói um altar. Porque Josué sabia que a vitória veio de Deus. Portanto, a glória pertence a Deus. A nossa igreja tem uma marca. A igreja reformada de uma forma geral só lhe deu glória. Somente a Deus glória. Somente a Deus glória. Somente a Deus glória. Pastor, então não elogia ninguém? Não, elogiamos, claro. Mas glória somente a Deus.
Quando Deus nos dá a vitória, nosso primeiro movimento não deve ser exaltar a nossa capacidade, mas levantar o altar de gratidão. Então vou levantar as minhas mãos e por tudo que tenho é aleluia. Tá bom. Não dá vontade de parar. A música que vem na hora assim, eu vou e canto, entendeu? Meu cérebro é meio assim, aparece coisas, eu vou. Quem sabe de onde veio a vitória, nunca se esquece de quem merece glória. Quem sabe de onde veio a vitória, nunca esquece de quem merece glória. Há pessoas que oram desesperadamente quando estão no vale, mas esquecem quando estão lá no topo. Eles pedem a Deus: Senhor, me tira dessa crise. Deus tira. Senhor, me dá esse emprego. Deus dá. Senhor, restaure minha família. Deus restaura. Senhor, abre essa porta. Deus abre. Então a pessoa desaparece da presença de Deus. Claro, Deus sabe onde a pessoa está. Sabe. A necessidade levou essa pessoa a Deus, mas a bênção afastou essa pessoa de Deus. Então, quando as coisas começam a melhorar, a pessoa começa a se distanciar das coisas de Deus. Cuidado! Há bênçãos que, se não forem acompanhadas de adoração, podem se transformar em ídolos. Segundo, o altar é uma declaração. Nesse caso, o altar era uma declaração. Deus está no centro. Você pode dizer comigo, Deus está no centro? Deus está no centro de tudo. Ele é que move todas as coisas. Não existe prioridades, existe a prioridade. Edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Como eu já falei, Josué poderia ter continuado a campanha militar. Estamos vencendo, vamos continuar. Estamos vencendo, vamos continuar. Estamos vencendo, vamos continuar. Mas ele interrompe a guerra. Isso aí revela uma prioridade. Não, peraí, calma. Todo mundo ficou, Josué, calma. Agora é a hora de adorar. Antes de conquistar o território, ele precisava preservar a identidade espiritual dele. Quem sou eu? Israel não era apenas um povo que estava conquistando a terra, era o povo da aliança. A terra era importante, a vitória era importante, mas Deus era infinitamente mais importante. O que está no centro da sua vida? Já pensou nisso? O que está no centro da sua vida? Ou a gente só pensa em Deus na hora que vai tomar café, na hora do almoço? E quando está na igreja? Será só isso? Será que é possível frequentar a igreja e Deus não está no centro da nossa vida? Será que é possível cantar no ministério de louvor, tocar no ministério de louvor e Deus não está no centro? Será que é possível pregar aqui na igreja e não ter Deus no centro da minha vida? Será que é possível uma família ser uma família cristã e Deus não está no centro dessa família? Será que é possível trabalhar para Deus e secretamente colocar outra coisa no lugar dele? Será? O problema não é apenas aquilo que está na nossa vida, é aquilo que ocupa o centro dela. A prioridade. No meio da caminhada, Josué parou. Tem gente aqui que vai fazer caminhada e no meio para tomar um refrigerante, comer um pedaço de bolo, uma torta de chocolate, aí quebrou tudo. Né? No meio da caminhada. Às vezes a gente para no meio da caminhada para fazer aquilo que não deve fazer. Tem um pastor que ele colocou o seguinte, ele foi fazer uma caminhada, e aí encontra muita gente na rua, ai meu Deus, ô pastor, ele querendo caminhar, e o pessoal é um pastor muito conhecido, né? E aí uma pessoa veio com uma torta de chocolate para ele. Pastor, estava esperando o senhor para dar isso aqui. Eu falei, ele vai passar lá, Ele, meu Deus. Aí chegou em casa da caminhada, que a mulher dele falou, que é isso? Você fazendo caminhada? Ele falou, não. Mas ele não comeu ali, deve ter comido depois. Mas tem gente que para ali para comer, perdeu o foco. Mas parar para adorar a Deus nunca é perder o foco.
Se você está fazendo uma caminhada e alguém fala assim, eu preciso ouvir de Jesus, eu quero falar com você, eu vi você lá na igreja, como é que é? Aí você está foco. Vamos orar aqui, virou ali, pegou a estrada do Tingui, aí vamos subir o monte para orar, e sobe o monte para orar. Vamos lá, aí não é perder o foco. Nós não continuaremos avançando enquanto não lembrarmos quem está conduzindo a nossa história. Foi o que Josué declarou com o que ele fez. Terceiro, a vitória precisa ser governada pela palavra. Olha o que diz o versículo 32, ó. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Então ele pegou a cópia da lei, mandou escrever a cópia da lei e colocou ali. Escreveu sobre pedras uma cópia da lei de Moisés. Israel acabou de vencer uma batalha, mas Josué não escreve ali assim, ó, vencemos essa batalha. Não, ele escreve a lei, ele coloca a lei. Ele não escreve o nome dos guerreiros que venceram a batalha. De repente alguém ficou assim, pô, coloca meu nome aí, eu estava na frente. Não, aqui eu vou botar a lei de Deus, a lei de Deus tem que estar. Aqui a palavra de Deus tem que ser falada e a palavra de Deus tem que ser escrita. Porque a vitória militar naquele dia não era a coisa mais importante. O que tinha que ser lembrado é da palavra de Deus. Aqui está uma verdade poderosa. Israel não precisava apenas de uma terra conquistada. Precisava de uma vida governada pela palavra. Às vezes você precisa, eu preciso disso, preciso daquilo. Você precisa de uma vida governada pela palavra. E se você está envolvido com a palavra, você vai fazer as coisas na igreja, você vai fazer as coisas da sua vida, você vai se envolver nas coisas e não vai ser contaminado. Porque Deus vai te dar sempre a palavra, porque você está sempre à disposição, abrindo a palavra para Deus falar. Não adianta ter a Bíblia até aberta e nunca ser lida. Não adianta ter todos os livros na estante e nunca ler. Não adianta saber que tem o dia da reunião de oração e não aparecer. Na semana passada, que falamos do capítulo 7, o capítulo 7 nos mostra um perigo enorme. Desobedecer a palavra é um perigo. É um perigo. Porque a resposta vem, irmão, pode demorar, mas vem. E o capítulo 8 já fala sobre a necessidade de voltar à palavra. É como se Deus estivesse ensinando assim, ó, vocês não vencerão apenas por saberem lutar. Vocês vencerão enquanto permanecerem debaixo da minha palavra. A tua palavra me faz vencer. A tua palavra me faz vencer. Não é a minha palavra, não é aquilo que eu penso, é a palavra, a tua palavra me faz vencer. Só um pedacinho dessa só. Tua palavra é caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tá bom. Quarto, Josué leva todo o povo para ouvir a palavra. Aí os versículos 34 e 35. Não vou ler de novo, você pode ler com calma depois. Eu já li o texto. Só que para mim, esse texto, esses dois versículos, é o coração dessa perícope. Como que é perícope, pastor? Quando o pastor vai fazer uma pregação, ele pega pedaços da Bíblia. A gente chama de perícope quando tem uma história completa, né? Então aqui, o capítulo 8, ele envolve uma história longa, mas a perícope é esse texto que eu li, eu só quero trabalhar ele. Então eu leio versículo por versículo desse, olho aqui as palavras que tem, olho as coisas, e aí, essa perícope. Desta perícope, o versículo 34, 35, para mim é o texto central. É como se fosse o coração. Depois leu todas as palavras da lei e a bênção e a maldição. Eu fiquei, ele leu a bênção e a maldição? Por que ele não leu só a bênção? Não é bom chegar aqui e só ouvir bênção, hein? Semana passada eu ouvi de alguns irmãos falar assim, pastor, bateu bonito, hein? Eu falei, bateu, hein?
Eu apanhei, mas estou feliz. Porque às vezes a gente ouviu uma palavra só de amaciar nosso ego, né? A gente sai feliz da vida, mas às vezes a gente precisa ouvir uma palavra dura. Às vezes a gente só precisa ouvir e falar, Deus rejeita o pecado. A gente precisa ouvir que Deus não é um Deus que, Deus é muito bondoso, mas é fogo e fogo consumidor. Não brinque com as coisas de Deus. E ele leu bênção, mas leu também maldição. Não houve palavra alguma de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse diante de toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros, até estrangeiros que viviam entre eles, né? Porque a gente tem essa noção de que todos os estrangeiros eram mortos, não, estrangeiros viviam entre eles, a família, por exemplo, de Raabe. Ninguém ficou de fora, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, todos ouviram. Isso nos ensina que a palavra de Deus não é apenas para o púlpito, é para toda a comunidade da fé. A igreja precisa de uma geração que conheça a palavra. Pais precisam ensinar a palavra aos seus filhos. Avós precisam transmitir a palavra aos netos. A igreja precisa proclamar a palavra. E a gente separa a escola dominical para estudar a palavra aqui, todo domingo. No púlpito a gente faz uma mistura assim, bota uma palavra para você entender algo, mas para quem estudar a palavra, pega a sua revistinha lá na escola dominical, pega a Bíblia e estuda no meio da semana. O púlpito precisa estar cheio da palavra. Uma igreja que abandona a palavra pode até continuar cheia de gente, mas ficará vazia do poder. É uma igreja cheia de gente vazia, quando não tem a palavra. A gente precisa ser uma igreja cheia de gente cheia da palavra. Porque às vezes não há necessidade de esperar o pastor. Tanta gente conhece a palavra, tem voz da palavra, então às vezes, né, é bom todo mundo envolver e praticar a palavra. Um vai ajudando o outro, vai puxando o outro, porque quando conhecemos a palavra entendemos que todos nós somos sacerdotes. Apesar das vezes eu usar um colarinho clerical, gosto, não tenho nada contra, apesar às vezes de usar um terno que eu gosto também, mas só uso na ceia, isso não me faz diferente de você quando eu uso uma roupa diferente. E na verdade, na igreja presbiteriana, todos nós somos sacerdotes, só que o pastor, ele estudou e ele é ordenado, como os presbíteros, para reger a igreja, e o pastor ordenado para cuidar do ensino da igreja e da pregação. Mas na verdade, quando ora a Deus, a sua oração é igual à minha. E dependendo da situação, às vezes você está melhor que eu. E a gente pode então um ajudar o outro, a gente aprende isso na palavra, a gente fica muito dependente só de uma pessoa ou de outra. Quem sabe essa pessoa que está do teu lado aí agora vai te abençoar. Olha aí. Presbiteriano não olha, né? Presbiteriano não gosta de olhar não. Essa pessoa vai te abençoar hoje. Quinto, Josué leu a bênção e a maldição. Eu falei aquele pedacinho ali porque eu queria destacar isso. Ele não selecionou apenas promessas agradáveis. Ele leu a bênção e leu a maldição. Não apresentou apenas aquilo que o povo queria ouvir. Ele apresentou aquilo que Deus havia dito. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que é como se a gente sente coceira no ouvido de só querer ouvir o que a gente gosta. Aí a gente procura essas pessoas que falam coisas que a gente gosta. Isso é bom, né? De vez em quando é bom mesmo. Mas o crescimento não é assim. Para crescer a gente precisa ouvir o que tem que ouvir. Josué confrontou o povo todo o tempo. Muitas pessoas querem tirar da caixinha de promessa, agora tem que ter caixinha de promessa e caixinha de coisas que não são promessas. Caixinha de bônus e caixinha de ônus. Aí a gente quer tirar lá assim, ó, Deus vai te abençoar. Uhul, oh glória. Tudo vai dar certo. Uhul. Você será um vencedor. Só que se você botar tudo na Bíblia, também diz assim, ó, arrependa-te, pecador. Abandone o pecado. Obedeça, tema a Deus, sede santo porque eu sou santo, negue-se a si mesmo. A palavra que nos consola é a mesma palavra que nos confronta. Deus não ama Israel apenas quando Israel vence.
Deus também corrige Israel quando Israel peca. Você viu isso semana passada. Um Deus que apenas nos consola pode nos deixar morrer no pecado. Será isso? Só que Deus não é assim. Ele consola, confronta, corrige, restaura e santifica. Consola, confronta, corrige, restaura e santifica. Por isso a igreja tem disciplina. Uma das marcas da igreja, segundo a teologia reformada, é a disciplina. Pastor, então a igreja o quê? A igreja fica punindo pessoas? Não, ela disciplina. Ela fala, irmão, está fora do caminho, vem para o caminho. Porque assim como Acã destruiu todo mundo, as pessoas começarem a andar fora do caminho, daqui a pouco a igreja não vai subsistir, não vai continuar firme, porque as pessoas não estão firmes. Então, por isso, tem reunião para o irmão. A gente não faz isso publicamente. Mas o pastor fica fuçando no Instagram das pessoas. Tô brincadeira. Não, a gente tem que trabalhar isso, irmão. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos olhar, nós somos servos do Senhor, fizemos parte de um grupo que ora, que busca a Deus. Deus não se agrada do pecado. 6. O grande perigo não estava em Ai, estava no coração. Israel pensava que o grande problema era Ai. Não era. O problema estava dentro de próprio Israel. Jericó não derrotou Israel. Ai derrotou Israel. Só que Ai não era mais forte que Jericó. Era mais fraco. Mas o problema foi o pecado. Por isso, depois da restauração, Josué diz o seguinte: vamos conquistar mais cidades. Porque eles percebem que Deus restaurou. Agora nós estamos preparados. Só que vai ter que continuar vigiando. Vamos voltar à palavra. Porque a verdadeira batalha não é apenas contra aquilo que está do lado de fora. É contra aquilo que tenta ocupar o trono dentro de nós. Você pode conquistar Ai e ainda perder o coração. Você pode ganhar a batalha pública e perder a guerra secreta. Você pode sorrir por fora e está quebrado por dentro, de uma forma secreta. 7. Uma coisa que a gente não pode deixar de fazer quando pregamos a palavra. Eu estou pregando no Antigo Testamento há muito tempo, né? Quando eu cheguei aqui eu só pregava o Novo. Estou pregando no Antigo Testamento ano passado, ano retrasado, esse ano. Só que não pode faltar. O quê? O 7. Cristo é o cumprimento daquilo que Josué apenas apontava. Cristo é o cumprimento daquilo que Josué apenas apontava. Aqui precisamos chegar ao Evangelho. Olhamos e vimos já o Evangelho. Josué constrói um altar. O altar do Antigo Testamento apontava para algo maior. Apontava para o sacrifício. Os sacrifícios apontavam para Cristo. Israel precisava de um altar porque havia pecado. Nós também. A diferença é que não precisamos mais construir altares para tentar conquistar o favor de Deus. Cristo é o nosso perfeito sacrifício. Vou repetir. Cristo é o nosso perfeito sacrifício. Na cruz, Jesus tomou sobre si a maldição que nós merecíamos. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Israel venceu Ai pela estratégia que Deus concedeu. Nós vencemos a condenação pelo sangue de Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Israel precisava voltar à palavra, nós precisamos voltar à palavra. Precisamos voltar à cruz, precisamos voltar à palavra, precisamos lembrar de tudo que aconteceu, aquele dia difícil, aquela sexta-feira de sofrimento. Só que o domingo estava chegando. A sexta-feira foi de dor. E ele pendurado na cruz, sofrendo.
Mas a vitória viria logo após o sacrifício. Aquele sacrifício não foi em vão. O sangue derramado não foi em vão. Então não precisamos fazer mais como Josué, mais aquele sacrifício para sacrificar animais, fazer um altar para sacrificar animais. Não, o sangue foi derramado, isso já aconteceu, mas precisamos aceitar e obedecer. Precisamos buscar essa palavra, precisamos parar e dizer: Tu és o centro da nossa vida, Senhor. Não perca a presença de Deus depois de ganhar a batalha. Não adianta nada conquistar o mundo e perder a alma. Não adianta ganhar várias batalhas e esquecer. Está no vale, vai para o monte, vai para o cume, lá bem alto, e começa a esquecer de Deus. Israel tinha vencido. Israel tinha território, tinha conquistado, tinha motivos para comemorar. Josué podia falar assim: agora vamos fazer uma festa, como aconteceu lá com Neemias, que ele fez uma festa, porque a situação era outra, a questão era outra. Só que ele diz: se conquistarmos Canaã e perdermos o Senhor, não ganhamos nada. É como aquele homem que conquistou aquele apartamento, aquele emprego, tudo aquilo que ele sonhou e perdeu a família. Por isso Josué constrói um altar, escreve a palavra, lê a palavra, ensina a palavra, coloca o povo novamente diante de Deus. Talvez hoje você esteja celebrando uma vitória, uma boa vitória. É muito bom vencer. Talvez Deus tenha aberto uma porta para você. Talvez você esteja vivendo um tempo de crescimento. Talvez uma oração tenha sido respondida na semana de oração. Então eu estou muito feliz, 2 coisas me foram respondidas, mas é claro, eu não posso me empolgar, estamos continuando firme. Só que eu quero fazer uma pergunta para você. Depois da vitória, onde está Deus na sua vida? Você ainda ora? Você ainda lê a Bíblia? Você ainda cultua a Deus de verdade? Você ainda obedece? Você ainda tem temor? Você ainda diz: Senhor, Tu és o centro? O verdadeiro teste da nossa fé não acontece quando perdemos. Acontece quando ganhamos. Só que talvez alguém esteja vivendo o contrário. Olha só, nós estamos falando do capítulo 8, alguém esteja vivendo o capítulo 7. Derrota. Capítulo 7 foi derrota. Pode acontecer, de você estar vivendo o capítulo 7. Você não veio semana passada, não sabe, vivendo o capítulo 7. Você caiu, você falhou, você sofreu, você pecou, você perdeu. Então, para você, eu quero dizer o seguinte: o capítulo 8 existe. Amém? Não acabou a sua vida ali naquela derrota. Não acabou a sua vida ali naquele emprego que você perdeu. Tem, de repente, algo melhor para você. A gente não pode parar de viver, porque a vida, assim como esses capítulos de Josué, que é muito interessante estar pregando sobre vitória, derrota, vitória, que coisa interessante, mas é a nossa vida, vivemos altos e baixos na vida. Deus ainda restaura, Deus ainda levanta, Deus ainda concede nova oportunidade. Só que quando Ele restaurar você, não volte para a batalha logo, volte para a palavra, entendeu? Então Ele está dizendo hoje para você: o capítulo 8 existe, vamos lá, consertou, levantou, começou a vencer, volte para a palavra. Volte para Deus, não volte para a guerra novamente. Hoje Deus está nos chamando para algumas coisas. Primeiro, para voltar ao altar. Acho que semana passada a gente cantou, não sei não, cantamos? Quero voltar, cantamos não? Ao início, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conceitos. Eu quero reconstruir. Vou regressar
sarau. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Me arrependo. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Senhor, nós cantamos do fundo do nosso coração. Dá-nos essa oportunidade, seja depois de uma vitória ou depois de uma derrota. O que salvou Israel foi que depois da derrota voltou para Deus. O que depois da vitória voltou para Deus. Isso que salvou. Foi por isso que deu sequência às coisas. Segundo, Deus está chamando para voltar a palavra. Eu já cantei que a tua palavra é luz para o meu caminho, então já deixa. Mas João 17:17, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Não viva pelo que sente, não viva pelo que dizem, viva por aquilo que Deus falou. Volte à palavra. Terceiro, volte à cruz. Quando você estiver em casa, às vezes, feche seus olhos, imagine lá a cruz. Tantos filmes, né? Antigamente tinham 1 ou 2 filmes para ver. Na Semana Santa, sempre dava um filme. Quem tem mais de 50 anos aí, não vou pedir para levantar a mão. Quem tem mais de 50 anos, a gente via na sessão da tarde, na Semana Santa, os filmes de Jesus. Ali a gente via os filmes de Jesus, que legal. Era criança e a gente via, e não era da igreja ainda, mas a gente chorava. Agora tem um montão de filme para ver, né? Tem filme bem realista. Então, imagina, senta ali, fecha os olhos, sozinho. Volte para a cruz. Quando você olha para a cruz, você vê alegria, mas você vê também que Deus leva o pecado a sério. Deus leva a sério. Pecado não é bobeira, não. Pecado não é uma coisa bobeirinha, não. Pecado acaba com a nossa vida. O pecado destrói a nossa família. O pecado destrói a sua vida com Deus. Volte à cruz, porque a sua esperança não está na sua performance, na sua força, nas suas vitórias. Sua esperança está em Cristo. Eu vou ter que terminar. Semana passada eu já levei muito tempo. Hoje tá bom, né? Por hoje tá bom. Irmãos, não basta conquistar Ai. Não basta conquistar o que você conquistou na vida. Eu conheço a vida de quase todas as pessoas aqui da igreja. Tem muita gente vitoriosa em várias áreas da vida. E isso é bom, estou feliz. Deus abençoe mais ainda. É claro que a gente agradece a Deus, ora, que legal. Não basta conquistar Canaã também. Não basta vencer as batalhas. Não basta ser campeão lá no jogo de futebol. Não basta prosperar. Não basta crescer. A maior vitória é chegar ao fim da caminhada e estar com Deus. Deus no centro da nossa vida. Ele é o centro. Que Deus nos dê vitórias, que não nos afaste dele. Que Deus nos dê bênção, que não nos afaste dele, pelo contrário, que nos aproxime dele. E uma vida que depois de cada batalha possamos parar, levantar um altar e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Quero que você levante. Eu vou repetir essa frase e no final a gente vai falar: até aqui nos ajudou o Senhor. Possamos parar,
levantar um altar e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez. E dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então hoje, se você está numa derrota, a vitória pode vir. Se você está numa vitória, construa um altar. Então, cada pessoa está vivendo uma situação diferente. Todas elas é voltar para o altar que será a solução. É confessar, é encontrar onde está o pecado e ali quebrar aquilo. Não vou mais fazer. Eu decido agora estar firme na presença de Deus, vou lutar contra isso. Vou orar, vou me colocar diante de Deus. Ou então, estou numa vitória maravilhosa, vou buscar a Deus. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Vamos fechar? Tem um louvor ainda, é isso? Tem? Tem? Se tem, vamos. Se não tem, eu vou finalizar agora. Tem? Tem? Continue de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar primeiro então, tá bom? Nós viemos aqui, Pai, nessa noite construir um altar. Seja um momento de derrota para Ai, seja um momento de vitória vencendo Ai, seja vitória sobre toda Canaã ou a vitória sobre Jericó, nós estamos aqui hoje para construir um altar. E quando cultuamos ao Senhor, estamos construindo o altar, mas não precisamos trazer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz, e nós olhamos para a cruz, nós olhamos para a Tua palavra, nós olhamos para dentro de nós mesmos e percebemos que o Senhor tem que ser o centro da nossa vida, Pai. Seja o centro, Pai. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa família, nós abrimos os nossos segredos, nós abrimos aqueles pecados que não podemos contar para ninguém. Nós abrimos agora diante do Senhor, o Senhor sabe. Nós queremos derrotar o mal na nossa vida e vencer essa batalha. Não para glorificar o nosso nome, mas o nome do Senhor. Assim como aconteceu com aquele povo de Josué, o Senhor estava conquistando aquela terra porque o teu filho nasceria naquela terra, havia uma promessa que iria acontecer e Israel foi instrumento para invadir aquele lugar e fazer com que alguém da família daquela prostituta Raabe, muitos anos depois, viesse a purificar o povo do seu pecado, morrer naquela cruz por nós. Muito obrigado, Pai, por essa igreja. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Pai, porque podemos falar com o Senhor nessa hora. Ouça o clamor de cada um, que cada um está colocando diante do Senhor agora. Possamos sair daqui hoje, entendendo as bênçãos, mas entendendo também a nossa parte, aquilo que temos que fazer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou cantar
Deus, adore ao Senhor. em adoração, Só Ele merece essa adoração hoje. em resposta. Aproveita agora, fale com Ele, se rasgue diante dEle. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas se você quiser ficar no corredor para receber assim essa oração final, Em seja um momento de vitória, seja um momento de mas que seja então um vou momento levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples pra o rei, mas não tenho nada além do coração cantando aleluia. às vezes para alguns a derrota é o problema, para outros a vitória é o problema, mas na verdade Deus tem que ser o centro da nossa vida. Aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta Aleluia. canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos orar. Vamos, Pode louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Quando a igreja se reúne, coisas espirituais acontecem. Ou você não crê? Você crê? Nós estamos aqui.
E o inimigo, se pudesse, ele acabaria com esse momento. Mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Não há necessidade, ele não tem como. Nós estamos na presença de Deus. Você que está no banco, estenda as mãos para nós que estamos aqui na frente. Estenda. Nós vamos abençoar esses irmãos. Pode ser motivo de vitória, pode ser motivo de derrota, não sabemos. Mas precisamos ficar preparados. Coisas boas vão acontecer, mas às vezes podem não ser tão boas assim. Coisas ruins vão acontecer, mas pode ser o começo de uma coisa boa que Deus está preparando. Deus tem que estar no centro, aleluia, em nome de Jesus. Senhores, aqui diante do Senhor, nessa noite, finalizando mais um culto ao Senhor, nesse domingo, dia do Senhor, lemos um texto que foi escrito há tantos séculos atrás, Senhor, milhares de anos atrás, e nós agora trouxemos para os nossos dias, passamos por Jesus e falamos, meu Deus, como isso é forte, como isso acontece na nossa vida. Às vezes estamos vivendo coisas e não olhamos o que está diante dos nossos olhos. Deus, abra os nossos olhos. Às vezes o problema não está fora, Senhor, está dentro. Retira de nós aquilo que está atrapalhando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Eu estou falando espiritualmente, Senhor. Consagramos a nossa vida, a nossa família no Teu altar. Construímos um altar de adoração, Pai, nessa noite. Use essas pessoas aqui agora. As mãos estendidas querem abençoar. Sejam abençoados em nome de Jesus. Recebam visão espiritual para quebrar essas situações difíceis em nome de Jesus. A vitória é voltar à Tua palavra. A maior vitória é voltar à Tua palavra, Deus. Muito obrigado por tudo. Não deixa esse irmão, essa irmã desistir, porque o Senhor é que guerreia por nós. É a nossa guerra. Já somos vencedores no final de tudo. Possamos perder uma batalha, 2 batalhas, mas a vitória final é do Senhor. E nós estamos com o Senhor nessa luta. Por isso, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Esteja na área de saúde. Oh Deus, em nome de Jesus, cura em nome de Jesus. Seja na área financeira, ajuda nessa questão do trabalho. Seja um relacionamento, Senhor, resolve situações que envolvem relacionamentos. Senhor, e demais situações, colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que está acima de todo entendimento humano, as 2 consolações, a alegria, a motivação que vem do Espírito Santo, repouso sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.